Eleições municipais de 2020. A vitória de Covas favorece Doria. O que dizem os especialistas? Influência de Doria não deve ser encarada como uma grande vitória de um dos maiores rivais de Bolsonaro, dizem analistas. Neste domingo, 29/11, o governador da São Paulo, João Doria, PSDB, fez o sucessor no comando da capital do estado. Bruno Covas, também do PSDB, foi eleito com quase 60% dos votos válidos. O resultado pode ter impacto importante na política nacional, influenciando as eleições de 2022, quando o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, tentará continuar no cargo. Essa influência não deve ser encarada como uma grande vitória de João Doria, que foi o avalista de Covas e é um possível postulante na próxima disputa presidencial. O diagnóstico é de analistas e cientistas políticos ouvidos pela BBC News Brasil na noite deste domingo, 29/11. Nos últimos meses, os tucanos vêm se contrapondo fortemente ao presidente, embora o atual governador da São Paulo tenha utilizado o slogan Bolsodoria para conquistar o voto da direita conservadora 2 atrás, em 2018. Durante a campanha, Bruno Covas evitou se associar ao governador, por causa da alta rejeição de Doria na capital paulista. Assim, para os analistas, por mais que o candidato do governador tenha se saído bem, Doria não conseguiu recuperar a popularidade alta que tinha há 2 anos. A eleição de Covas é uma vitória importante para o PSDB porque a eleição de São Paulo tem impacto na política nacional, diz pesquisadora. A eleição de Covas é uma vitória importante para o PSDB porque a eleição de São Paulo tem impacto na política nacional, diz Camila Rocha, pesquisadora do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, CEBRAP. O padrão eleitoral é extremamente similar ao de eleições passadas, em que o PSDB disputava com o PT no segundo turno, o que aponta ao mesmo tempo para um desgaste do PT e uma resiliência do PSDB, mesmo em meio a uma avaliação negativa da gestão Doria, considerando que a maioria do eleitorado afirmou em pesquisas que não votaria em um candidato indicado pelo governador, disse. Para Rafael Cortes, doutor em ciência política e sócio da Tendências Consultoria, a vitória de Covas é um legado positivo para o potencial projeto político de Doria, ainda que não tenha sido motivado pelo apoio do eleitorado ao desempenho dele como governador. Mas ele pondera. A associação entre Doria e Covas resultou em constrangimentos para o prefeito. Na campanha, os adversários usaram a ligação entre os dois para criticar Covas, diz Cortes. Para o analista, Doria está tentando reposicionar sua imagem diante do eleitorado brasileiro. Quando foi eleito para a Prefeitura de São Paulo, em 2016, ele utilizou a imagem de um candidato que não era político, um outsider. Mas, logo depois, a população percebeu que ele era um político como os outros. Depois, Doria se associou ao bolsonarismo para ganhar o governo do estado, mas também se distanciou desse discurso. Hoje, ele está tentando reformular sua imagem com a gestão da pandemia e de uma possível vacina desenvolvida em São Paulo, diz Cortes. Bruno Caraza. A vitória de Covas não credencia Doria para 2022. O cientista político Carlos Melo, professor do INSPER, acredita que a vitória de Bruno Covas não pode ser creditada a Doria. O governador foi explicitamente escondido. Para mim, esse é o fato mais relevante pensando em 2022. Claro que, para ele, é muito melhor ganhar do que perder. Mas é só um pequeno favorecimento dele. João Doria foi eleito governador na onda do bolsonarismo, mas esse espírito de 2018 foi brutalmente derrotado nessas eleições, por isso que ele foi escondido, diz. O governador foi explicitamente escondido.
Para mim, esse é o fato mais relevante pensando em 2022, diz cientista político. Já o cientista político Bruno Caraza concorda que o resultado das eleições municipais não é muito animador para o governador tucano, não o credencia como nome preferencial da centro-direita para 2022. Se você olhar para os resultados do Brasil como um todo, no primeiro e no segundo turnos, não dá para dizer que o PSDB se sagrou como o grande vencedor. Quando você olha a distribuição nos estados, o PSDB foi bem nos estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul. Então, no país como um todo, o que a gente viu foi a continuidade de um encolhimento que vem de mais tempo, disse Caraza, que é professor do IBMEC e da Fundação Dom Cabral. Claro, o PSDB vai continuar sendo o partido que mais vai governar brasileiros, a nível de prefeitura. Mas isso se deve muito ao peso que São Paulo tem nessa conta, disse ele. Para o João Doria, isso mostra que o PSDB tem grandes dificuldades de ampliar seu poderio para além dos locais onde já está bem estabelecido, como São Paulo. O que se vê, por outro lado, é que partidos de centro-direita que correm na mesma raia que o PSDB se deram muito bem. DEM, PSD, PP e outros tiveram crescimento nestas eleições e com uma votação dispersa no país todo. PP e PSD se saíram muito bem no Sul e no Nordeste. E o DEM se consolidou no chamado Cinturão da Soja, no Centro-Oeste ou no Norte, disse o analista à BBC News Brasil. Sem dúvida que o centro-direita foi a grande vencedora destas eleições, mas agora começam as articulações para 2022. E a primeira batalha desta guerra é a disputa pelo comando da Câmara e do Senado. É um indicativo de como os partidos vão se arranjar, diz Caraza.